Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, contribua para este vlog. Você me ajuda muito profissionalizando os conteúdos. E de fato, inscreva-se, como também divulgue os vídeos. Com certeza serão de grande valia para muitos, né? E em particular pelos conteúdos que eu ofereço a vocês. E, portanto, acredito que acrescenta muita coisa e muita informação para as pessoas que me veem, como também para as pessoas que são inscritas. Então, desde já, eu agradeço a sua paciência. Mas eu gostaria de gravar um react aqui de um vídeo chamado A Igreja Católica Vai Prestar Contas, desse tal Paulo Júnior, esse pastorzinho aí, que até então o Marterson Castelo Branco, do vlog Apóstolo Católico, fez uns seguintes comentários. E também me cabe fazer outros comentários aqui, uma vez que parece que esse pastor é uma espécie raivosinha e começa a soltar impropérios contra os católicos. E o vídeo começa com um rapaz da África, talvez um angolano pelo sotaque, ou um moçambicano, ou então alguém da Guiné-Bissau, enfim, alguém da África portuguesa aqui. E aí a gente se pergunta, quer dizer, os portugueses fizeram tanto esforço através das caravelas, né, para chegar à África e evangelizar todo esse povo, para depois virarem tudo protestanto aí, segurando a Bíblia e falando um bocado de baboseira. Mas vamos lá. Olá, senhores. Mais uma vez sejam bem-vindos ao Vamos Pregar o Evangelho. Aqui estamos para pregar o Evangelho da verdade, para pregar aquilo que é o Evangelho de Cristo, para servir aquele que nos manda, aquele que vive para nos abençoar. Veja uma coisa muito interessante. Eu já cansei de falar aqui, como qualquer apologética católica vai falar, e os protestantes teimosos nunca vão aceitar. É o fato de que cada juízo é uma sentença e uma doutrina própria de fé, que contraria justamente aquele elemento de unidade que a própria Sagrada Escritura prega, ou seja, a unidade de fé, a unidade de batismo, mesmo Deus, mesmo corpo, enfim. Quando nós falamos de mesmo corpo, falamos de que uma mesma comunhão de pessoas que são solidárias entre si e não vivem em ambientes separados. Quando nós observamos o próprio protestantismo, o protestantismo de fato é um conjunto de segmentos separados entre si. E por que eles são separados? Justamente porque eles não têm unidade doutrinária. Eles não têm unidade de chefia. Eles não têm unidade de corpo. Eles não têm unidade de batismo. Quiçá, talvez até o mesmo Deus, talvez não seja o mesmo Deus para eles. E enfim, é uma confusão mental doida. Então cada aventureiro pega a Sagrada Escritura e começa a se achar o fiel intérprete do Evangelho. A começar por esse tal de Paulo Júnior aí, que também joga as impropérios para todo mundo, e inclusive para até segmentos protestantes. Mas enfim, é a Babel protestante. Mas eu gostaria de ver a que ponto a Igreja Católica vai prestar contas. Vamos lá. A igreja, os que se dizem cristãos, estão sob julgamento. Aliás, não somente nós, você também, viu? Principalmente com as infâmias que você solta contra a verdadeira Igreja de Cristo. Aqui nós temos a Pietà, acho que de Bernini, uma escultura muito bonita, diga-se de passagem. E aqui se não me falha menor, o próprio Vaticano. Mas vamos lá. Primeiro, todas as religiões, os mormons, testemunhas de Jeová, a Igreja Católica Romana vai pagar pela Inquisição, pelos milhares que ela assassinou, pela criação da donzela de ferro, da roda do desmembramento. Veja uma coisa aqui. Ele faz uma salada doida de vários aspectos históricos que são incongruentes. Primeiro, ele fala da Inquisição. A Inquisição matou milhares de pessoas e blá blá blá. É sempre aquela coisa de ver a instituição dentro de uma descontextualização histórica. Evidentemente que eu não explicaria aqui em detalhes sobre a Inquisição, o que ela representou, né? Porque se analisarmos a questão da liberdade religiosa, tem uma vez que eu conversei com uma protestante sobre isso, que ela acreditava, não, porque a religião era imposta, não sei o que. Eu disse, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Nunca existiu essa história de uma sociedade dissociada da religião. Isso é uma invenção moderna. Isso é uma invenção do iluminismo para cá. Antigamente, as pessoas acreditavam que a religião fazia parte de suas vidas, fazia parte da cultura, da política, da sociedade, dos valores, etc. Então, como você vai esquivar-se de uma sociedade que crê piamente que Deus está no comando de tudo?
que Deus faz parte da vida pública. Deus não é algo que você possa privatizar e transformar em algo subjetivo. Se nós analisarmos o desprestígio da religião cristã da atualidade, em que a religião se torna simplesmente um ambiente privatizado e até reduzido como uma mera crença que eu posso escolher e descartar, como se fosse uma ideologia, no mundo medieval, no mundo antigo, mesmo na época de Cristo, na época do judaísmo, eu coloquei para Dondoca lá que, porque a imposição... Minha filha, me diga uma coisa. Você acha que na época do judaísmo antigo, da época bíblica mesmo, do Antigo Testamento, você acha que uma pessoa que nasce judia, que tem todos os elementos ritualísticos do povo judeu, você acha que ele poderia se conceber como não judeu? Ele poderia escolher, entre aspas, ser não judeu? Não, porque isso não era concebido como tal. Isso seria concebido até como um absurdo ou como uma transgressão da vida comunitária judaica. Você seria considerado um apóstata, você seria considerado simplesmente alguém que estava negando o próprio Deus. A recíproca também é verdadeira para a Igreja Católica. Ou seja, não é que eu posso escolher e achar que a religião é um capricho ou uma comida self-service, não. As pessoas não pensavam dessa maneira. A liberdade religiosa naquele tempo seria considerado incongruente. Veja que nós estamos falando aqui de liberdade religiosa, não a liberdade da manifestação religiosa, mas sim a liberdade individual no âmbito da religião. Isso não era concebido socialmente nem culturalmente. Pelo contrário, a ideia de uma sociedade sem religião ou que a religião pudesse ser negada é como se você simplesmente negasse a própria verdade. É como se você negasse o próprio fundamento daquelas instituições. E veja que não é muito diferente do próprio conceito do Estado secular. Se, por exemplo, nós pregássemos e atuássemos no sentido de afetar o Estado laico teria mecanismos repressivos contra o quê? Contra a influência da própria religião. Porque a religião foi separada da cultura, foi separada da política, foi separada inclusive do ambiente moral, ou seja, o ambiente secular tomou o ambiente da religião e a religião se tornou um elemento marginal. Ainda que nós possamos falar de uma sociedade cristã, entre aspas, né? Mas essa sociedade cristã já obedece os fundamentos da laicidade. O que significa isso? Significa que a religião se torna um elemento estritamente privado, não se torna mais um elemento comunitário e não se torna mais um elemento presente na vida das pessoas no âmbito público, no âmbito social, no âmbito que moldasse todas as formas institucionais. E, evidentemente, se essa religião molda as formas institucionais, ela também tem mecanismos coercitivos de sobrevivência contra aqueles que ameaçam a ordem social. E quando nós analisamos o caso da heresia, e veja que a heresia não é um problema do cristianismo. Você também tem no próprio judaísmo. Eu estava vendo uma vez um debate do Caio Fábio com um rabino. Foi um bate-papo de um rabino e de um protestante. Falando sobre a Inquisição, falando sobre a perseguição religiosa, etc. Vocês acham mesmo que no judaísmo, eu não estou falando nem do judaísmo antigo, eu estou falando do judaísmo pós-queda do templo, tá? Em que as sinagogas tinham uma certa influência no âmbito do estudo, principalmente dentro do círculo majoritário do judaísmo, que segue o Talmud, que segue a Mishnah, que segue inclusive a chamada tradição oral judaica, que são produzidas pelos chamados fariseus e os doutores da lei hebraica. Vocês acham que na comunidade judaica medieval, na comunidade judaica antiga, havia esse conceito moderno de liberdade religiosa, em que a pessoa individualmente possa dizer, olha, eu nego o judaísmo, olha, eu não sou mais judeu? Não, isso não existia. Isso não existia para o cristão, não existia para o judeu, não existia para o muçulmano, como também não existia nem mesmo para o paganismo antigo, seja greco-romano. Muitas pessoas falam que, não, mas a religião pagã greco-romana era liberal. Não, não era liberal. Tanto não é liberal que, se você participasse de uma cidade, você era obrigado a prestar culto cívico àquela cidade, aos deuses da cidade. O que havia no mundo greco-romano era o fato de, como eles eram animistas e pagãos, eles se apropriavam dos deuses como se fosse uma propriedade de uma relação de usufruto. Então era por isso que essa concepção poderia ser aparentemente tolerante, mas não era na prática. Tanto é verdade que uma pessoa que estava sujeito a uma deidade, ou a um panteão, ou a um deus cívico, se ele recusasse a certas práticas rituais, ele poderia ser até morto. Então veja que a religiosidade era um elemento da vida pública. E quando nós estudamos a história da Inquisição, nós percebemos que é o quê? É uma sociedade religiosa que está ameaçada. Ameaçada o quê? Pela divisão, pela heresia. Mas o que significava a heresia?
Heresia é uma palavra grega que quer dizer escolha. Escolha que contraria a fé verdadeira, que contraria a fé que foi estabelecida. E veja, quando nós falamos de uma fé estabelecida aqui, nós não estamos falando apenas de uma imposição, não. Existe uma ortodoxia. Ortodoxia é o quê? Não é necessariamente uma opinião verdadeira, mas um conjunto de verdades que fundamenta aquela fé. E que se torna também um elemento doutrinário, como também um modo de vida. Quando o herege começa a contestar as autoridades vigentes, o que ele está fazendo? Ele está subvertendo a ordem social. E foi aí, a partir daí que surge a Inquisição. E temos uma outra besteira que ele fala da Dama de Ferro. A Dama de Ferro nunca foi usada pela Inquisição. Pelo menos a Inquisição espanhola e portuguesa nunca usaram a Dama de Ferro. A Dama de Ferro, na verdade, era um instrumento de tortura da Alemanha. E era muito usado pelos tribunais seculares. Então, muitas dessas patetices mostram o quê? O anacronismo histórico desse pastor. Ele não conhece a história antiga, ele não conhece a história medieval, ele não conhece o modo de pensar do passado. E isso porque nós não estamos falando também das torturas, das perseguições e também da chamada Inquisição Protestante. Claro que o termo não é correto, porque não havia necessariamente uma Inquisição Protestante. Havia, na verdade, um tribunal secular, como aconteceu no caso dos países protestantes. Por quê? Porque a igreja estava atrelada ao reino, ao Estado nascente, ao Estado monárquico nascente, né, a partir do Renascimento. E o que acontecia muitas vezes? Acontecia que o próprio tribunal secular julgava casos religiosos. E podem ter certeza de uma coisa, os tribunais seculares eram muito mais violentos, brutais e muito menos técnicos do ponto de vista do julgamento processual do que a própria Inquisição espanhola, e portuguesa e italiana. Aliás, a Inquisição espanhola, que é a mais caluniada de todas, era a que mais tinha um apuro técnico de avaliação no que diz respeito aos julgamentos de casos de heresia. Tanto é verdade que nós observamos que nos processos inquisitoriais de Espanha, Portugal, as mortes foram muito poucas, foram escassas as mortes. Inclusive a questão da tortura era muito pouco utilizada. A Inquisição foi a instituição, e nós temos que entender que dentro do ambiente do direito europeu do século XVI, ou até um pouco antes e também um pouco depois, até o século XVIII, a tortura era um expediente utilizado como elemento processual que foi extraído inclusive do direito romano. Foi a ressurreição do direito romano que estabeleceu as regras da tortura. E a Igreja e a Inquisição foram as instituições que menos torturaram. Porque havia um certo ceticismo dentro da aplicação da prática da tortura. Então a tortura ela foi raramente utilizada pela Inquisição espanhola, pela Inquisição portuguesa, pela Inquisição italiana. Ela foi raramente utilizada. Foi usada? Foi. Mas com menos intensidade do que os tribunais europeus, tanto seculares, como até mesmo os tribunais protestantes. Os tribunais protestantes foram pródigos de tortura, mas vamos lá. De colocar chumbo quente derretido no ouvido. Isso aqui é outra invencionice. Na verdade, a questão do chumbo quente derretido, nós observamos algumas execuções extremamente violentas no mundo do Antigo Regime. Eu poderia citar até um caso muito interessante de um fanático católico francês chamado Ravaillac. Esse Ravaillac ele foi o assassino do rei Henrique IV da França, em 1610. O rei Henrique IV estava numa carroça e ele pegou uma adaga e matou Henrique IV, porque ele achava que talvez não fosse suficientemente católico. Aliás, Henrique IV era um rei protestante, e sendo um rei protestante, ele pacificou as guerras civis de religião na França, convertendo-se ao catolicismo. Mas acho que talvez o Ravaillac não ficou muito satisfeito com ele e acabou matando o rei. E ele realmente foi executado de uma forma atroz. Fizeram furos no corpo dele, jogavam cera quente, enfim, essas coisas todas. Mas aqui esse pastor mistura alhos com bugalhos, porque mostra que é um desconhecimento histórico absurdo. Vamos lá. Você não tem ideia o que foi a Inquisição. Eu digo mesmo, pastor, o senhor não tem ideia do que foi a Inquisição. O senhor não é capaz de me citar uma bibliografia. Uma bibliografia. Eu cito várias para você, mas vamos lá. Você não tem ideia quanta maldade liderada por papas e padres. Que muita maldade. Sempre aquela coisa do espetáculo da histeria, mas enfim, vamos lá. Atrocidades, violência, coisas absurdas. Se eles julgassem que uma pessoa era herege, eles amarravam a pessoa com a corda numa pedra e jogavam dentro d'água viva.
aqui nós temos outra falácia, outra fraude histórica. E detalhe interessante, esse tipo de prática que ele está acusando nos católicos foi largamente usado nos países protestantes. Nós temos um caso muito elucidativo desse tipo de julgamento, que na verdade remonta às chamadas ordalhas. As ordalhas eram o quê? Eram práticas supersticiosas de justiça. Então, por exemplo, na Idade Média, havia, por exemplo, certos duelos que quem ganhasse é porque estava sendo justo. Mais ou menos, quem morresse é porque foi injusto. Ou então, coisas do gênero, do tipo, se um sujeito passar pelo fogo e ele não se queimar é porque ele é inocente. Esse tipo de coisa, né? Isso vem muitas vezes do mundo germânico. E a igreja foi uma das instituições que combateram essa prática supersticiosa. E, na verdade, quem usou largamente essa prática foram os exorcistas protestantes, entre os quais eu posso citar um para vocês podem pesquisar, que foi o John Hopkins. O Hopkins, em plena Guerra Civil Inglesa, na Guerra do Oliver Cromwell, da Guerra Civil do Parlamento contra o rei Carlos I da Inglaterra, isso em 1640 até 1649, quando Carlos I foi executado em praça pública, foi executado por alta traição pelo próprio parlamento. Esse Hopkins fazia esses mesmíssimos expedientes que ele está acusando da Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola não fazia isso. Muito pelo contrário. A Inquisição Espanhola tinha um apuro jurídico técnico, talvez um dos mais sofisticados da Europa. Eu poderia citar, inclusive, para vocês um livro. Vou dar livro de graça para vocês, hein? Passa o Pix. Brincadeira. Faça o que você quiser. Tô brincando. Eu vou passar a informação. Existe um livro de um historiador dinamarquês. Ele é casado com uma espanhola, eu não sei nem se ele vive mais. Chamado Gustav Heinigsen. Ele escreveu um livro chamado El Abogado de las Brujas, o Advogado das Bruxas. Pelo menos eu tenho a edição espanhola. Em que ele fala, por exemplo, de um caso que aconteceu em 1610 em Navarra, no extremo norte da Espanha, mais ou menos no nordeste, quase no extremo norte, chegando na fronteira da França. Um caso de bruxas, em que a população começou a ficar histérica com as bruxas. E tinha um sujeito que era um inquisidor que chegou em Navarra, chamado Salazar, no caso. Não confundir com o Dr. Antônio de Salazar, o ditador português. Mas vamos lá. O Salazar, ele chegou em 1610 e começou a fazer uma investigação sobre as bruxas. E é interessante que o método investigativo dele seria muito parecido com os métodos penais modernos. E para quem não sabe, muitos aspectos do direito penal moderno devem-se à Inquisição. A Inquisição desenvolveu certos tipos de investigação que remontam realmente ao que nós hoje em dia investigamos dentro do inquérito policial. Então, Salazar chegava com uma pessoa e uma pessoa dizia: olha, a bruxa matou uma criança. Aí o que o inquisidor fazia? Por favor, eu quero ver o corpo da criança. Aí quando viu o corpo da criança, cadê o corpo da criança? Não existia o corpo da criança. Essa é a imaginação popular. E em 1612, mais ou menos, ele escreveu uma carta para o Conselho a Suprema. A Suprema era o quê? Era o tribunal maior da Inquisição Espanhola em todos os reinos da Espanha, porque ficava sediado em Madrid. Então ele escreveu uma carta dizendo que ele estava perfeitamente convencido de que a bruxaria não existia. Ou seja, ele fez pesquisa de campo disso e percebeu que muitas das crenças da população eram supersticiosas. Por quê? Porque faltava uma catequese, uma educação, etc. E havia uma coisa muito interessante na Inquisição, que você era condenado se você tinha perfeita consciência e juízo do que você fazia. Então, por exemplo, pessoas que eram loucas, histéricas, eram muitas vezes poupadas. Ou então, por exemplo, como acontecia em certos povoados da Espanha ou até de Portugal, muitas das pessoas não tinham uma perfeita catequese. Muitas vezes havia deficiências da forma de crença. Eram pessoas extremamente ignorantes, extremamente tacanhas, enfim. E a Inquisição não encheu o saco dessas pessoas. A Inquisição realmente só atentava a casos catalogados de heresia. E os processos duravam anos, muitas vezes. E tem uma coisa muito interessante que, quando nós falamos das chamadas penitenciárias, quem, de fato, abrandou o conceito da pena de morte foi a própria Inquisição. Tanto é verdade que, dos inúmeros processos da Inquisição, era raro dar em morte. A maioria esmagadora dos processos inquisitoriais não deu em pena de morte. Não deu. Se a gente pegar a Inquisição Espanhola,
digamos, e a Inquisição italiana, a Inquisição portuguesa, digamos, cerca de 80 a 100 mil processos, acho que foi em caso da Inquisição espanhola, pelo menos 1% ou 2% no máximo foram condenados à morte, ou pelo menos foram entregues ao braço secular, porque quem aplicava a pena de morte, na verdade, era o Estado, por assim dizer, né? Eu não gosto do termo Estado no sentido do antigo regime, porque não era um Estado no sentido moderno da palavra, não era um conceito de Estado moderno, mas era o poder público secular, tá? A função da igreja era tão somente investigar o caso de heresia. Investigando o caso de heresia e a pessoa não reconsiderando a sua heresia, era entregue ao braço secular. Agora, se essa pessoa abjurasse ou essa pessoa realmente aceitasse, ela poderia ser perdoada com uma penitência. Tudo bem, a gente pode até, talvez para os nossos padrões, criticar esses aspectos de penitência. Por exemplo, um sujeito vestir um San Benito. O San Benito era uma túnica lá com um X e dizendo, olha, ele é um herege, ele é um herege penitente. Claro que todo mundo olha para cara, pô, esse cara aí ficava com desconfiança. Mas havia isso. Mas essa pessoa não era queimada viva, não era executada, não era mandada ao braço secular. Ela estava sob a jurisdição da igreja e protegida pela igreja. Só se ela fosse reincidente, muitas vezes, é que ela seria condenada à morte. E isso depois de um longo processo, em que havia interrogatório e assim vai, né? Então nós vemos aqui o faniquito do pastor que não conhece absolutamente nada. Mas vamos lá. Só porque olhar eu acho que é herege. Não era bem assim. Havia todo um processo investigativo do caso da heresia. A pessoa era entrevistada, a pessoa era inquirida, propriamente dita, né? Aliás, assim, por exemplo, quando a gente estuda a história da Inquisição Espanhola, por exemplo, ela foi, inclusive, uma instituição que gerou muitos conflitos na sociedade espanhola, até porque havia certas jurisdições em que, muitas vezes, os próprios habitantes, os próprios, digamos assim, as próprias representações nobiliárquicas não queriam aceitar a autoridade da Inquisição. Vide, por exemplo, o caso de Aragão, né, e muitas outras regiões da Espanha que tinham autonomias, tinham cartas de liberdades e direitos, e não queriam aceitar, por exemplo, uma Inquisição que era gerenciada por Madrid, que era gerenciada por Castilha. Então, quer dizer, havia brigas de jurisdição onde a Inquisição poderia atuar. Tanto é verdade que quando os reis católicos queriam estabelecer uma Inquisição para todas as monarquias, porque nós temos que entender que a Espanha, na verdade, era um conjunto de reinos unificados em torno de um casal de reis, por assim dizer. Mas mesmo dentro dessa unificação havia os chamados direitos forais, ou seja, cada reino tinha sua autonomia, sua língua, sua legislação própria, sua moeda, enfim. E eles não queriam aceitar uma Inquisição que pudesse ser aplicada a todos os reinos, porque, segundo se consta, aquilo feriria as autonomias locais, né? Tanto é verdade que, por exemplo, em 1516, mais ou menos, uma das contestações relacionadas ao processo inquisitorial era, por exemplo, a questão das chamadas testemunhas secretas, ou seja, você poderia ser acusado por uma pessoa que você não sabia quem é. Segundo a lógica da Inquisição, eles temiam, ou pelo menos se alegava, que se as testemunhas fossem conhecidas, digamos que essas pessoas poderiam ser ameaçadas na sua incolumidade, até mesmo se realmente aquela pessoa fosse herege, fizesse parte de uma seita de hereges, pudesse matar o testemunha. Mas, por outro lado, a Inquisição aceitava o fato de que, se o acusado identificasse a testemunha e inquirisse até sob suspeita a testemunha, essa testemunha poderia ser invalidada. Ele poderia dizer, olha, é um nome isso, aquilo, aí acertava, a Inquisição simplesmente contestava essa testemunha, e detalhe, a testemunha poderia ser duramente punida se fizesse falso juízo. Havia um bocado de regras, tudo bem, que claro que você não conhecer quem está te acusando, realmente isso é uma complicação, isso era uma falha do sistema deles. Havia inúmeras questões, implicações e limitações dentro do sistema. Mas, por via das dúvidas, com certeza não era somente, te acusei de herege, pronto, você está morto. Não, isso não existe, isso aí é fantasia de pastor mesmo. E tantas outras coisas aqui que dá nojo de falar. Ai, meu Deus do céu, que quanta ignorância. A Igreja Católica Romana vai prestar conta. Não, meu filho, a Igreja Católica Romana não, é o mundo que vai prestar conta. A Igreja Católica Romana, enquanto elemento de fé, enquanto elemento de moral, é o corpo místico, está amparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante 2000 anos, com todos os problemas dos chamados filhos da igreja. Mas vamos lá. Por essas atrocidades, vai
prestar contas. Eu diria que é muito mais fácil o senhor prestar contas sobre tantas inverdades históricas que o senhor espalha num vídeo. Tantas calúnias, tantas injúrias, né? Tanta difamação, querendo simplesmente fazer uma casinha contra a Igreja Católica, quando na prática, senhor pastor, se o senhor estiver me ouvindo agora, evidentemente, o senhor revela ser um completo ignorante. Vamos lá. Vai prestar! Vai prestar por ter proibido o casamento dos sacerdotes e ter incitado todos eles à pedofilia e ao homossexualismo. Veja uma coisa bizarra que esse sujeito está falando. Ele está falando que a castidade e a abstinência, o celibato, leva à homossexualidade e à pedofilia. Ora, caro pastor, então o senhor acuse Jesus Cristo, acuse Paulo de Tarso, que era um celibatário, de serem pedófilos. O problema é que o protestante ele tem uma visão tão materialista da fé, uma visão tão rasteira, que ele não consegue entender alguém que possa renunciar tudo por amor a Cristo. Então, por exemplo, para ele, guardar a castidade pode levar alguém à pedofilia. É isso que ele está falando. Vamos analisar uma coisa bem elucidativa. Digamos que uma pessoa seja solteira pela vida toda. Ou seja, ele não se casou com ninguém, ou ela não se casou com ninguém. Mas principalmente um homem, né, já que ele está falando da questão do celibato. Tá? E vejam que ninguém obriga nenhum padre a ser padre. Ele é padre e aceita as regras do sacerdócio. Então, não é que a igreja obriga alguém. A igreja não obriga ninguém a ser padre. A igreja tem as suas regras com relação ao sacerdócio. Se a pessoa quer ser sacerdote e quer renunciar tudo por amor a Cristo, renuncia. Jesus Cristo já dizia que haveria eunucos por amor ao reino dos céus. E quando ele fala de eunucos aqui, ele não está falando de alguém que seja castrado, mas simplesmente alguém que renuncia à vida sexual, à vida familiar, pela família maior que a família da igreja. Então, da feita que esse embusteiro está dizendo que celibato leva necessariamente a pedofilia, então é o seguinte: se você for um solteirão e um celibatário, né, se você não teve relações sexuais com mulher, então você está propenso a ser homossexual ou propenso a ser pedófilo. Então, nós podemos deduzir por conta dessa histeria que este indivíduo não acredita na castidade. Nós podemos dizer que, por exemplo, os adolescentes, vamos pegar de 12 aos 18 anos, ou até um pouco antes, se você quer ver a erotização, digamos assim, hormonal de um jovem, é basicamente nessa idade. Um moleque com 12 anos de idade, qualquer coisa que ele vê em formato feminino, ele fica louco, tarado. Ele tá louco para pegar aquela dona ali e usando assim um palavreado chulo. Bom, eu vou poupar você não precisa nem dizer, nem detalhar isso, né? Alguém vai dizer, por exemplo, que se este indivíduo não conter os seus ímpetos sexuais nesta idade que os hormônios masculinos estão lá nas alturas, quer dizer, toda uma transformação física em que ele começa a desejar mulheres, desejar suas amiguinhas, né? Aquela coisa assim que, por exemplo, muitos meninos de 13, 14 anos estão numa escola, aí vem as suas coleguinhas com uma bunda redonda, os seios crescendo, a boca carnuda da moça, enfim, né, as coleguinhas, o cara fica doido. E isso sem contar nem algumas travessuras aí que eu não vou, algumas travessuras que alguns moleques sem vergonha no banheiro fazem. Eu pergunto pra você uma coisa: se ele não tiver relação sexual com essas moças, se ele preservar a castidade, até mesmo no que diz respeito, né, a essas travessuras no banheiro, digamos que ele não faça nem isso, tá? Eu pergunto pra você uma coisa: esse sujeito vai se tornar um pedófilo? Ele vai se tornar um homossexual? Ele vai ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo? Claro que não. O que esse homem fala é de uma absurdidade extrema. Mas é aquela história: pra caluniar a igreja vale tudo. Mas vamos lá. Vai prestar conta por batizar bebês! Ah, meu Deus do céu, vai prestar contas por batizar bebês? Então faça o seguinte: coloque os luteranos, coloque os calvinistas, coloque os anglicanos na sopa de letrinhas que você está pregando, senhor pastor. Porque você está dizendo, evidentemente, o seguinte: você está dizendo que batizar crianças é pecado. O que é uma coisa completamente absurda. Quando nós batizamos as crianças, nós estamos dando o aval da salvação por alcunha do Espírito Santo.
Jesus Cristo já dizia: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E como é que ela chega ao reino dos céus? Batizando, ora. Aí algum atrevido protestante vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado. Sim, mas veja que Jesus Cristo está colocando dois aspectos: crer em Jesus e ser batizado. Quando uma criança católica é batizada, ela tem a obrigação moral de crer. Ou seja, batizar uma criança não é indissociável da crença quando uma família católica trabalha para que ela seja católica, para que a criança seja católica. Uma coisa não é excludente de outra. E isso porque desde tempos imemoriais as crianças são batizadas na igreja. Em Atos dos Apóstolos nós temos famílias inteiras sendo batizadas. Jesus Cristo fala em batizar todas as nações e não somente todos os adultos das nações. Então ele não fala isso. Então essa coisa de crer e ser batizado, sim, claro que nós devemos crer. Mas isso não coloca a questão do batismo como inválido, sendo para crianças, quando na verdade o batismo tem aspectos de elemento sobrenatural. Mas os protestantes não acreditam no sobrenatural no que diz respeito ao sacramento. Eles acham muitas vezes que a Eucaristia é simbólica. Vocês acham mesmo que algo que pode salvar você pode ser simbólico? Você acha que o sobrenatural pode ser somente simbólico? Se você acredita nisso, meu caro, você não acredita em absolutamente nada. Você acredita apenas numa representação caricatural dos evangelhos. Porque o sacramento do batismo, como o sacramento da Eucaristia, como inúmeros outros sacramentos, eles têm elementos sobrenaturais que estão incutidos ali. Quando o católico diz que existe a presença real de Cristo na Eucaristia, que nós estamos comendo verdadeiramente o corpo e bebendo o sangue de Cristo, aquilo ali é real mesmo, não pode ser simbólico. Porque aquilo que é propenso a te salvar por conta do próprio Cordeiro de Deus que se oferece em sacrifício para você, aquilo ali não pode ser necessariamente simbólico. Seria absurdo crer que algo seja simbólico. E até porque a Sagrada Escritura nunca diz que é simbólico, diz que é real mesmo. Então, é claro, isso aí é para xingar todo mundo. Vocês batizam crianças. Claro que batizamos crianças, nós queremos a salvação delas, ô idiota. Mas vamos lá. Dizerem que estão salvos porque batizaram na infância. Sim. Quer dizer, pelo menos elas estão com a garantia da salvação, sim. Porque sem batismo não há salvação. Jesus Cristo dizia: quem não nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. O que eu posso fazer se Jesus Cristo é que diz isso? Cara, refute o chefe. Vamos lá. Isso é um absurdo! Não é que seja absurdo, é que você é ignorante. Até agora são o quê? 1,50 de abobrinha. De abobrinha. Vamos lá. Vai prestar! E outros que vão prestar! Ao que parece, quem vai julgar todo mundo no dia do juízo não é Jesus Cristo, é o próprio pastor, né? A igreja que se diz cristã, a igreja que se diz a certa, os crentes, os evangélicos. Ou seja, todo mundo está errado, só o senhor Paulo Júnior é que está certo. Mas vamos lá. Você, aqueles que têm a lei que você falou, pastor, a legislação, também estão sob o martelo do Altíssimo. Por quê? Porque a Inquisição vai ser julgada, o catolicismo vai ser julgado, Allan Kardec e os seus adeptos vão ser julgados por estar invocando espíritos malignos. Ai, meu Deus do céu. Nada mais patético do que um pastor ignorante, do que um pastor estúpido que não conhece a história da igreja. Vejamos, se nós católicos invocamos o maligno, segundo as palavras dele, então ele vai ter que dizer que 1500 anos de história anteriores à Reforma Protestante, e veja que ele coloca também a Reforma Protestante no mesmo saco, já que ele está dizendo que batizar crianças é um sacrilégio, não? Então, coitados dos luteranos, ou seja, os que deram origem à Reforma e que deram origem a um abestalhado como ele. Então, quer dizer, todo mundo está perdido. Todo mundo está ferrado. Porque quem sabe mais do que todo mundo, depois de 2 anos de história, depois de um videozinho pereba, que aparece até mesmo... Isso aqui foi há 7 anos atrás. Olha, puta merda, agora que eu estou vendo. Quer
Quer dizer, veja uma coisa, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que todo mundo está ferrado. Quem não está ferrado é o pastor Paulo Júnior. Poxa, cara, mas você é muito gostoso, cara. Me dá um pouco desse teu doce, dá um pouco desse ar de sua graça. Porque a palavra diz que o homem tem ordenado morrer uma vez só. Depois disso, vem o juízo. E o que eu pergunto, o que isso acrescenta às bobagens que ele falou? Está sobre o juízo. Mormons levando milhões ao inferno. Claro, o Paulo Júnior que está levando ao céu. Pastor, todo mundo é bonzinho, está ajudando os outros. Você não ajuda ninguém se não pregar o evangelho. Claro, o evangelho segundo essa besta quadrada que se diz pastor. Não adianta boas obras, não adianta caridade, não adianta dar banho em mendigo, se não for o evangelho de Cristo. Esse que é o grande problema. Esses pastores evangélicos não fazem nada disso, né? Porque eles são muito limpinhos, né? São muito cheirosinhos. Ele não pode salvar. Se são minhas obras que salvam, o mérito é meu. É o mérito dele na cruz que salva. Veja uma coisa aqui. Ora, o próprio Tiago já dizia que a fé sem obras não salva, né? A fé sem obras é morta. Então, observe que o protestante ele tem um aspecto moral até um tanto antissocial e um tanto individualista. Assim, que é só fé, 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 fé. As obras são apenas, sei lá, aquele resto de comida que a gente dá ao próximo, sabe? Aí que está o problema. É evidente que não sou salvo somente pelas minhas obras. Mas, se eu tenho a fé e eu tenho as obras como uma justificação para mim, porque nós somos justificados pela fé e pelas obras, isso está na Sagrada Escritura. O próprio Paulo de Tarso diz que também serão julgados conforme o vosso galardão. O que a gente fizer também vai ser julgado. Ou seja, um julgamento baseado na justiça. O fato de Deus nos dar a graça e partir dele, única e exclusivamente a salvação, não significa necessariamente que nós não temos obrigação de amor, não somente com Deus, e não somente obrigação, nós temos uma relação de amor por conta da graça, porque quando nós falamos de fé, esperança e caridade, e no caso, o próprio Paulo diz que dentre as inúmeras virtudes teologais, a principal é a virtude da caritas, do amor. Significa o quê? Significa que por uma relação de amor a Deus, nós temos também amor ao próximo. Aliás, são os dois maiores mandamentos de Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E evidentemente que amar o próximo como a ti mesmo por uma questão de amor a Deus significa também realizar as obras da salvação. Pronto, acabou a teologia protestante. Agora vai embora. E não minha bondade ou minhas obras, que são trapo de imundícia, segundo a Bíblia. São os... Não, o trapo de imundície não. O trapo de imundície, com certeza, se não houver a fé, se não houver a relação com Deus. Porque a genuína bondade, a genuína obra é aquela que concorre junto com o quê? Com a verdade, né? E com a fé. Então, o que acontece? Não é que todas as obras sejam ruins. As obras são boas, mas elas são boas justamente porque elas estão alinhadas com a verdade, estão alinhadas com a fé, estão alinhadas com a graça e estão alinhadas com o próprio Deus. É essa a mensagem bíblica. A Bíblia não invalida a obra por si própria, não. Ela invalida aquela obra que não está ligada ao que dá origem a essa obra, ao que dá fundamento a essa obra, ao que dá referência a essa obra, que é a nossa ligação com Deus. Os méritos dele é aquilo que ele fez e ninguém podia fazer. O preço que ele pagou, coitado de você, você não teria jamais a vida dele. Ai, meu Deus do céu, defesa do evangelho. Meu Deus, que homenzinho patético. E só, meus amigos, eu não tenho muita coisa a falar. Apenas mostrando que esse mesmo pastor protestante aí estava um tanto assustado por conta da conversão de certos elementos das igrejas reformadas, luteranos, calvinistas, anglicanos para a igreja católica. A igreja católica pagã, a igreja católica, aquela besteirada toda. E vejam que, digamos que esses gatos pingados que se convertem ao catolicismo, porque lamentavelmente o Brasil está se tornando um país protestante e secularizado, diga-se de passagem. No entanto, nós temos que ver uma coisa muito simples, muito elucidativa. Muito elucidativa.
que essas pessoas se converteram ao catolicismo justamente porque elas perceberam, através da história, através da farta documentação, enfim, através de 2000 anos de história, que há uma coerência espiritual, uma coerência doutrinária, como também há uma riqueza, um patrimônio espiritual que nós guardamos. Se existe uma coisa que o católico tem, é um patrimônio, um tesouro espiritual, um tesouro cultural, um tesouro intelectual, enfim. E o Paulo Júnior, dentre tantos outros pastorezinhos de meia tigela, eles são apenas um apêndice da história do cristianismo. Mas assim, sabe aquele apêndicezinho, aquela coisa assim que tem o tamanho de um mosquito da dengue, sabe? Sabe o mosquito da dengue assim passando na história do cristianismo? Esse é o Paulo Júnior. E muitos outros pastores, Malafaia, Edir Macedo. Edir Macedo, inclusive, tem uma coisa que me incomoda profundamente, que além de ele ser um embusteiro, ele criou aquela coisa do templo de, sei lá, templo de Salomão, que aquilo ali, se vocês observarem pelo prisma estritamente teológico, aquilo é uma ofensa à fé cristã. E por que eu digo que é uma ofensa à fé cristã? Porque quando ele reconstrói o terceiro templo, porque aquilo ali parece o quê? Uma provocação do terceiro templo. Ele parte do postulado de que o templo pelo qual Cristo prometeu, que na verdade não é um templo físico, mas um templo espiritual, que é a igreja, aquilo ali é uma blasfêmia. Aquilo ali é uma ofensa a Jesus Cristo. Aliás, os judeus nem seriam loucos de reconstruir o templo. O quê? Vão ter que destruir a esplanada das mesquitas lá, que está em cima do Muro das Lamentações. Eles não são doidos de fazer isso. Eles vão querer, sei lá, declarar a Terceira Guerra Mundial contra os muçulmanos. Então eles não vão fazer isso nunca, né? Não vão demolir a esplanada das mesquitas lá, a mesquita de Al-Aqsa e de muitas outras. Eles não seriam loucos de fazer isso, né? Mas o terceiro templo pelo qual nós cristãos acreditamos é a igreja. É o corpo místico, né? É o corpo místico. Mas quando um Edir Macedo começa a criar um templo fajuto, um galpãozinho fajuto lá de, sei lá, de Salomão, aquilo ali é uma provocação. É uma provocação judaizante, que não tem nada a ver com a fé pregada, tanto pelo evangelho como pela própria igreja. E mais além, esses pastorezinhos que falam defesa do evangelho, cara, se existe algo que vai contra o evangelho, é a atitude desses pastores, que mostram contradições, que mostram uma soberba ignorância do que seja a história da fé cristã. Porque a nossa fé é também uma fé histórica. Se nós não entendermos a história do cristianismo, nós também não entendemos também a providência divina no âmbito da salvação. E nós não entenderemos nem mesmo o que é a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé se revela na história. E a única igreja que mantém essa unidade e essa coerência chama-se a Igreja Católica. Agora, engula essa, senhor pastor Paulo Júnior. Um grande abraço a todos.